Por onde começar a investir? Esse é o tema da nossa live de hoje. Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Bom dia, boa tarde, boa noite, se você estiver assistindo aí no gravado. Se você ficar com qualquer dúvida com relação ao tema que vamos falar aqui hoje, fique à vontade para colocar aqui nos comentários, né, para você que estiver assistindo no gravado. Você que está entrando ao vivo aqui comigo, fique à vontade também para tirar a sua dúvida. Então, toda quinta-feira, às 11h11, nós temos live aqui, nós temos um encontro ao vivo, onde que eu vou trazer algum tema, algum assunto específico sobre organização financeira, sobre investimento, para você aprender um pouco mais sobre esse assunto, para você se aprimorar e poder agregar ainda mais na sua vida, certo? Lê, muito bem-vinda, Márcia, Rodrigo, bem-vindos. Vamos entrando, gente. Tomar um cafezinho. Não sei como é que tá o clima aí na cidade de vocês, mas aqui tá bem quente, só com ar-condicionado pra gente aguentar, porque tá bem calor mesmo. Mas vamos lá, né? Então, gente, o nosso tema de hoje, como eu coloquei aqui, é por onde começar a investir. Quem muitas vezes já entende um pouquinho sobre investimento, já tem um pouco, né, mais sobre informação sobre esse assunto. Mas para quem ainda é recente, né, para quem ainda tem dinheiro parado na poupança porque tem medo de começar a investir, para quem tem pouca informação sobre esse assunto, eu vou trazer aqui um pouco mais de claridade para você, um pouco mais de clareza, um pouco mais de informação e até para você que às vezes já tem um pouco de conhecimento, até já investiu, né, alguma coisa, talvez você não começou pela forma correta, também vou trazer essa informação aqui para você, certo? Só que antes de eu entrar nesse assunto, eu quero falar sobre uma coisa um pouquinho chata, mas que eu preciso falar e alertar vocês aqui. Ontem eu já coloquei nos meus stories, né? Algumas pessoas já vieram no meu direct avisar que novamente criaram uma conta fake com o meu nome, tá? Isso tá cada vez mais comum, tá, gente? Isso é muito, muito comum. Infelizmente, na internet não tem muito como a gente limitar isso. Por mais que a gente denuncie pro Instagram, por mais que a gente abra essa denúncia, reclame e tudo mais, geralmente o Instagram, ele volta pra gente dizendo que não tem nada de errado com aquela conta e que eles não podem fazer nada, tá? Mas, de qualquer forma, fiquem alertas. Eu só tenho esse perfil aqui, eu não tenho outro perfil, eu não ofereço nenhuma forma de ganhar dinheiro rápido. O meu intuito aqui é educacional, então eu te ajudo a melhorar a sua vida financeira, eu te ajudo a aprender a investir, mas eu te mostro o caminho. Quem faz tudo isso é você que aplica, é você que lida com o seu dinheiro. Eu não mexo no teu dinheiro, eu não faço nenhum milagre da multiplicação aqui de em 7 dias transformar os teus R$300 em R$2.000. Isso não existe, isso é golpe. Então tome muito cuidado com qualquer tipo de coisa que te ofereçam aí de dinheiro rápido por direct, tá? Porque não existe, não sou eu. Então, se você receber qualquer tipo de solicitação, né, para começar a seguir, se te chamarem no direct oferecendo isso, pode denunciar, por mais que muitas vezes o Instagram não faça nada, mas denuncie e bloqueie essa conta, certo? Para você evitar qualquer problema futuro. Da outra vez, quando isso aconteceu, eu fiquei sabendo que teve algumas pessoas que quase caíram, tá? Então não se iludam com essa história de dinheiro rápido, porque não existe. Se fosse tão simples assim, tu acha que a pessoa ia ficar oferecendo para você? É óbvio que não. Isso aí é conversa, né, fiada, e infelizmente muitas pessoas, né, na ilusão de querer fazer dinheiro rápido, acabam caindo, tá? Então tomem muito cuidado com isso, certo? Então, vindo aqui para o nosso tema específico, né, da nossa live hoje, que é por onde começar a investir, eu quero trazer aqui alguns pontos iniciais antes de falar diretamente do investimento em si, porque eu vou trazer aqui o investimento em si que você pode estar aplicando o seu dinheiro, principalmente, claro, né, para quem está começando. Então, antes de você começar a investir, é necessário que você arrume a sua casa.
O que é arrumar a sua casa? É arrumar a sua vida financeira, arrumar a sua situação financeira. Porque realmente, se você quer investir, você precisa ter dinheiro para investir todos os meses. Talvez você já tenha um dinheiro parado na poupança, talvez você já consiga guardar um pouco todo mês, mas se você olhar para a sua organização financeira, se você olhar para a sua situação financeira, será que você não consegue melhorar isso ainda mais? Será que você não consegue potencializar ainda mais os teus retornos, né? Os teus investimentos? Às vezes você está tirando ali 500, 600, 200 reais por mês, mas será que se você melhorar alguma coisa, você não consegue tirar mais 100, mais 200, mais 300 para estar investindo? Então, primeira coisa, antes de você querer começar a investir, é organizar a sua casa, organizar as suas finanças, né? Entender com o que você está gastando, o que você pode melhorar. Às vezes até buscar alguma possibilidade de aumentar a renda, porque quando você aumenta a renda, você pode pegar esse dinheiro também para estar investindo. Então, existem várias formas de você melhorar ainda mais o seu investimento. Além daquilo que muitas vezes você já tem, você pode fazer ainda mais dinheiro, você pode ter ainda mais dinheiro para estar investindo, certo? Outro ponto aqui, essencial antes de você começar a investir: definir os seus objetivos. Gente, sem objetivos claros, você não vai ter constância, você não vai conseguir investir. Você vai investir por quê? Né? É uma pergunta que eu sempre faço. Por que você vai investir se você não tem objetivos? Ah, Fran, mas eu quero conquistar a minha independência financeira. Opa! Então, a gente tem um objetivo aqui, é conquistar a sua independência financeira. Guardar dinheiro só por guardar não adianta. Você não vai conseguir ter constância, você não vai conseguir manter. Porque é tão gostoso você gastar dinheiro, né? É tão bom você ir lá no shopping, gastar com roupa, trocar de eletrônico a cada 6 meses, comprar sempre trocar de carro, fazer uma dívida nova. É bom porque aquilo ali te gera uma satisfação momentânea. E, consequentemente, fica sem necessidade de você estar guardando dinheiro, investindo dinheiro, se você não tiver um objetivo. Então, dinheiro sem destino é um recurso perdido. Você precisa ter consciência disso. Então, para você começar a investir, para você ter constância e investir de forma constante, né? Sempre focado e disciplinado, você precisa ter objetivos. Tenha objetivos claros. Eu quero investir para minha viagem, eu quero investir para minha liberdade financeira, eu quero investir porque eu quero fazer uma viagem no ano que vem, ou eu quero investir porque eu quero trocar de carro e eu não quero entrar numa dívida de 60 meses para não ficar pagando 3 vezes o valor do veículo. Então, tenha clareza dos teus objetivos, defina as metas e aí sim você vai investir tranquilamente, você vai conseguir criar aquela constância de estar todo mês colocando um dinheiro para o propósito que você pré-definiu ali, certo? Vocês estão me escutando bem? Eu nem perguntei isso no início, né, para ver se vocês estavam me ouvindo bem, só tô aqui falando. Se tiver tudo ok, só me dê um ok que vocês estão me ouvindo. Porque daí eu continuo. Eu acredito que sim, né? Porque senão vocês já tinham falado que não estavam ouvindo nada. Mas, de qualquer forma, só para confirmar, tá? Então, para você definir objetivos, você precisa aplicar o método SMART, que é você especificar a sua meta, né? O que exatamente você quer conquistar. Maravilha, obrigada. O que exatamente você quer conquistar? Então, eu quero fazer viagem para X lugar, ficar em tal lugar, eu quero fazer tais passeios, entende? Então, você vai especificar, você vai definir um valor para gastar com esse objetivo, você vai definir aquilo que você vai fazer todo mês para conseguir guardar aquele valor, quando você vai querer realizar aquele objetivo. Então,
Você precisa ter o máximo de clareza possível no seu objetivo, porque isso assim vai ser um empurrão, tá? Vai ser o seu combustível para conseguir poupar e investir todos os meses. Ter clareza dos teus objetivos, ok? E assim, você que tá me ouvindo aqui no ao vivo, ou se você estiver também assistindo no gravado depois, eu gostaria que você colocasse para mim aqui uma meta que você tem, um objetivo que você tem que você gostaria de realizar, tá? Um objetivo que você gostaria, liberdade financeira, eu quero fazer uma viagem, eu quero formar minha reserva, eu quero comprar uma casa, colocar um objetivo que você tem aqui. Eu sempre, quando faço um processo de mentoria, a gente trabalha essa parte de metas, né, com o cliente. E é muito engraçado, porque quando a gente chega nessa parte de metas, a pessoa geralmente, quando ela vem me procurar, ela ainda não tem uma reserva de segurança, uma reserva financeira, uma reserva de emergência. Todos os nomes significam a mesma coisa, tá, gente? É guardar dinheiro para uma situação de emergência, uma situação esporádica que aconteça. Sempre que eu pergunto para a pessoa o que você quer, qual é o seu primeiro objetivo aqui que você quer realizar, né? Qual é o seu primeiro objetivo? Vamos desenhar essa meta aqui. Legal, e Yesley falou, independência financeira com certeza, e a gente tem que realmente correr atrás disso. Mas, antes mesmo de você, por exemplo, conquistar a sua independência financeira, tem uma meta, um objetivo que, assim, 95% das pessoas esquecem que deve ser a sua prioridade, tá? 95% das pessoas, dos clientes que eu atendo, a maioria, quando eu pergunto qual é o primeiro objetivo que você quer realizar pra gente colocar aqui na lista de metas, as pessoas esquecem desse objetivo. E esse objetivo, tá? Qual é esse objetivo que deve ser o primeiro de todo ser humano adulto, toda pessoa adulta precisa buscar isso como objetivo? É a bendita reserva de segurança, tá? Reserva de segurança é um objetivo, gente, porque a reserva, ela precisa compor pelo menos 6 meses dos teus gastos fixos mensais. Então, se você tem aí um gasto de 5 mil, por exemplo, por mês, você precisaria ter para sua reserva uns 30 mil reais. Aqui tem algumas regrinhas, tá? Até vou passar aqui para vocês o que seria o recomendado. Se você é servidor público, se você é funcionário público, não é regra, tá? Não é, tem que ser essa quantidade de X meses, mas o recomendado, tá? Se você é servidor público, se você é funcionário público, se você conseguir poupar pelo menos 3 meses dos teus gastos fixos, tá ótimo, tá? Já é alguma coisa. Por quê? A possibilidade de você ficar sem renda é muito menor do que uma pessoa que trabalha CLT, né? Que trabalha para uma empresa privada. Então, 3 meses dos teus custos fixos estaria ótimo para tua reserva. Se você é uma pessoa que trabalha numa empresa privada, né? Que tem carteira assinada, nesse caso, o recomendado seriam 6 meses. Então, naquele exemplo que eu falei, 5 mil por mês, você teria que ter aí uns 30 mil reais. E se você é empreendedor autônomo, aí o negócio pega um pouco mais, né? Porque querendo ou não, você não tem muita segurança. Se acontecer algum imprevisto, tu não tem um FGTS para te dar um suporte. Se você, né, for funcionário público, por mais que às vezes você fica num encosto, você vai continuar recebendo. Se você é autônomo, você não tem isso. Então, você precisa criar sua reserva muito forte para você conseguir passar por uma situação complicada se ela vier a acontecer. Então, se você é empreendedor autônomo, você precisaria mesmo ter 12 meses dos teus custos fixos, tá? 12 meses. Então, se você gasta aí 5 mil, você teria que ter 60 mil reais na reserva. Esse é o recomendado. Você muitas vezes não precisa começar com o recomendado. Às vezes você pode criar metas graduais. Você pode primeiro chegar nos 20, depois tu faz uma meta para chegar nos 40 e depois para chegar nos 60. Vai fazendo gradativamente e assim você não sente tanto. Porque às vezes se você olha um valor
alto, né? Já como uns 60 mil, uns 100 mil reais, meio que assusta. Como que eu vou chegar nesse valor? Mas se você fizer gradativo, fica mais suave e você consegue manter a constância, certo? Ó, Wesley falou, Yesley, né? Posso compartilhar que no ano passado o que nos socorreu foi ter uma reserva de emergência. Exato, gente, a gente precisa. A pandemia, ela veio para nos provar o quanto é essencial você ter um dinheiro guardado, né? Uma reserva para te socorrer aí numa situação de emergência. Muitas pessoas ficaram desempregadas, muitas pessoas tiveram renda reduzida, né? O salário reduzido por conta dessa situação de pandemia. E aí, como é que ficou? Muita gente endividada, muita gente com problema no cartão de crédito, no cheque especial, tendo que fazer empréstimo para conseguir pagar contas. E se você tem uma reserva, você vai emprestar de você mesmo. Esse é o sentido da reserva. A reserva não é para comprar celular, a reserva não é para comprar roupa, a reserva não é para pagar viagem. A reserva é para ficar investida em um lugar de fácil acesso para que, se você tenha uma situação de emergência, saúde, tanto sua quanto do seu filho ou de algum familiar, estragou o teu carro e por acaso você não tinha seguro, que o certo deveria ter, né? Mas estragou, você não tem, você pode também estar utilizando para esse suporte. Teve uma redução de renda, você precisa ajudar a bancar as contas da casa, você usa a reserva. Então, a reserva é para esse fim. E por mais que às vezes você ache assim, mas se eu ficar desempregado, eu não vou ficar muito tempo desempregado, porque a minha área sempre tem bastante procura. Gente, não dá para contar com a sorte. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Tudo muda muito rápido, as coisas mudam muito rápido. Vai que acontece alguma coisa com você, você fica impossibilitado de trabalhar, e aí? Se você, por exemplo, é CLT, carteira registrada, você vai para um encosto do INSS. E aí, como é que você vai se manter? Até você passar por uma perícia, até você começar a receber. Às vezes você não vai receber aquilo que você ganhava na empresa. Tudo bem, depois pode vir o atrasado. E aí, como é que vai ser? Até lá. Você vai se endividar até lá? Uma cliente minha, recentemente, ela tinha um pouco de dinheiro guardado e o pai dela passou por essa situação. Ele acabou entrando no encosto, tá sem renda, parece que vai, acho que só a partir de abril, começar a receber alguma coisa. E a reserva dela, que apesar de ser mínima, foi o que ajudou a pagar os remédios do pai e dar esse suporte inicial. E daí depois, lá, quando ele receber, né, o atrasado, ele vai reembolsar ela. Mas se não tivesse isso, ele teria que possivelmente se endividar para conseguir comprar os remédios, que é uma coisa básica. Quando a gente fica doente, a gente precisa, né? Não tem como fugir disso. Então, a reserva de segurança, coloca isso na tua cabeça, espalha isso para todos os teus amigos, para os teus parentes, foca muito nisso. A reserva, ela precisa ser o seu objetivo inicial, tá? Teu objetivo inicial. E aí, como calcular a reserva? Que muita gente tem dúvida disso. E isso é bem importante você saber, tá? Então, a reserva... Só pegar uma água aqui, que a garganta tá seca. A reserva não é o quanto você ganha, tá? Eu tenho uma renda líquida de 10 mil, eu tenho que fazer uma reserva de 10 mil vezes 6, né? Que daria 60 mil. A reserva é quanto você gasta. E aí você pode fazer a reserva de 3 formas. Anota bem isso, tá? Porque isso vai te salvar. Muitas vezes você tem uma coisa na cabeça e eu vou te mostrar 3 formas, 3 métodos totalmente diferentes de você fazer a reserva. Quando você monta um planejamento, você define o que é essencial e o que é com estilo de vida, né? Teus gastos aleatórios. Essencial, o que é? Supermercado, transporte, água, luz... pode botar farmácia, né? Dependendo das circunstâncias. Isso é o essencial, aquilo que tu precisa para viver. O que é supérfluo, né? O que muitas vezes você pode abrir mão? Salão de beleza, academia, pós-graduação, faculdade, diarista. Isso aí é coisa que tu pode abrir mão por um período de tempo, dependendo da situação que você se encontrar, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai ver quanto que você gasta com essencial e quanto que você gasta com estilo de vida.
E aí eu vou te falar a primeira forma de você montar a tua reserva. Tu pode pegar todo o teu total de gastos, multiplicar por 6, se você for CLT, multiplicar por 3, se você for funcionário público, e multiplicar por 12, se você for empreendedor autônomo. E aí você vai ter o total que você deveria poupar aí para sua reserva. Vai ficar um valor bem grande, claro, porque vai pegar todo o teu orçamento. Segunda possibilidade de você montar uma reserva, você vai pegar só o teu gasto essencial. Então, se todo o teu gasto ali dá 10 mil, se tu pegar só o teu essencial e esse essencial, por exemplo, dá 7 mil, aí tu vai pegar só os 7 mil e fazer essas multiplicações que eu falei, tá? Por quê? Quando você tá numa situação de emergência, você sempre vai priorizar pagar os teus gastos essenciais. Se você não puder pagar as outras coisas, você não vai pagar. Você vai deixar, entendeu? Depois, mais lá na frente, você vai ter saúde, vai ter força novamente e você vai conseguir honrar com essas despesas que você deixou para trás. Mas se você está passando por uma situação complicada, você precisa ter um teto para morar, você precisa ter água, você precisa ter luz e você precisa ter comida na mesa. Então, isso não dá para você abrir mão. Então, você vai ter pelo menos uma reserva para suprir essa necessidade. O restante, depois você vê o que faz, tá? Então, primeiro, tu faz total, se você quiser. Segundo, tu faz só do essencial, que é do básico que você precisa para viver. Terceira forma que você pode fazer. Eu tenho um gasto essencial de 7 mil, né? É o que eu preciso ali basicamente para me manter se acontecer alguma coisa. Só que eu não quero ficar só amarrada ou à mercê desses 7 mil. Eu quero ter uma sobrinha a mais para poder ter um pouco de folga se acontecer alguma coisa. Então, ao invés de fazer só em cima dos 7 mil, tu faz em cima de 8 mil. Tu coloca um pouquinho a mais em cima desses 7, entendeu? Para ter uma sobra um pouquinho maior. Aí tu vai pegar, por exemplo, em cima de 8 e fazer as mesmas multiplicações que eu te falei, tá? Então, eu sempre recomendo essas 3 formas para os meus clientes. A gente sempre calcula, a gente vê o que é melhor para cada um, vê o que fica mais ideal para cada pessoa e aí a gente começa a construir a reserva em cima daquilo que foi pré-definido. E não esqueça, se você fizer essa conta e você achar que está um valor muito alto, faça gradativo. Fran, deu 120 mil a minha reserva, me assustei, quase caí para trás, não vou conseguir chegar nisso nunca. Você vai conseguir. Com planejamento, com organização e com clareza do que você precisa, você vai conseguir, tá? É possível. Primeiro você foca nos primeiros 20 mil, depois você foca em subir para os 40, depois tu foca em subir para os 60, 80, 100, 120. Então tu vai chegar lá. Pode levar 4, 5 anos, 6, 7? Pode, não tem problema. Muito melhor você levar isso do que você passar todo esse tempo, não construir nada, acontecer alguma coisa e você ter que se endividar, tá? Então, apenas comece. Essa é sempre a minha recomendação, independente do valor, ok? Beleza, defini a minha reserva. Vou começar a investir para ela e agora eu não invisto para mais nada na minha vida? Eu vou ficar 7 anos só investindo para minha reserva? Não, gente, de jeito nenhum. Dentro de um bom planejamento, a gente sempre pode diversificar essas metas. Então, nunca eu vou dizer assim para você, invista só para sua reserva, esquece, não realiza mais nada na sua vida. Não é isso que eu proponho nunca para os meus clientes nem para os meus alunos. A ideia é que você pegue um valor maior e destine sim para sua reserva. Então, vamos supor que tu tenhas ali todo mês para investir R$500. Então, tu vai pegar, por exemplo, uns 300, 350, direcionar para sua reserva e o restante você vai direcionar para um outro objetivo que você tenha. A prioridade sempre vai ser a reserva, tá? Sempre. Então, prioriza a reserva e depois você, por exemplo, pode direcionar tanto para sua independência financeira, você pode já começar a colocar um pouco, ou para uma viagem que você queira realizar, tudo de acordo com as suas possibilidades também, tá? Não adianta querer fazer tudo ao mesmo tempo, porque tu não vai conseguir abraçar tudo, ok? E aí, ó, beleza, né? Já tenho aqui um valor pré-definido, já sei quanto eu preciso investir para minha reserva. Às vezes eu até já tenho um valor
guardado, né, da minha reserva. Às vezes esse dinheiro pode estar parado numa conta corrente em casa ou na poupança, e daí eu já tenho quase uns 3 tipos de ruim aqui só de imaginar você com dinheiro na poupança em casa, né, ou numa conta corrente, perdendo totalmente o valor, tá? Porque tá totalmente desvalorizado se você deixar o dinheiro nessas 3 opções que eu te falei. E aqui eu fiz inclusive um cálculo para dar um exemplo para vocês do quanto você pode estar perdendo. Pensa o seguinte comigo, vamos supor que eu fiz aqui um exemplo de 50 mil numa poupança, tá? 50 mil numa poupança. Se você tiver 50 mil numa poupança, por um ano, esse valor vai ter rendido mais ou menos R$ 3.700. Na conta corrente, nada, zero. Em casa, nada também, tá? Então, a poupança ainda, comparado estar em casa ou na conta corrente, é menos ruim, tá? Mas 3.700 é o que a poupança vai te render em um ano, 50 mil reais. Esse mesmo 50 mil reais aplicados em produtos da renda fixa que tem a mesma segurança que a poupança, a mesma liquidez que a poupança, a mesma facilidade de acesso que a poupança, eles podem te render R$ 7.490. Se você parar para fazer o cálculo aí, você vai ver que eu estou falando do dobro, porque 3.700 vezes 2 vai dar 7.400, se eu não tiver ruim de cálculo, porque eu sempre estou na calculadora, né? Mas é o dobro da poupança. Então, a poupança 3.700 e um produto da renda fixa aí, pagando em torno de 1% ao mês, vai render 7.490. A poupança não tem desconto de imposto de renda, tá? A poupança, o que rendeu ali, realmente vem 100% para você. Se você colocar em algum produto da renda fixa, que não seja uma LCI e uma LCA, tem o desconto de imposto de renda. E aí eu fiz o cálculo aqui também, tá? Tá anotadinho aqui, eu não vou mostrar para vocês porque não vai dar para ver direito. Mas, se você deixar esse valor por um ano na poupança, 7.490 foi o que rendeu acima, né, dos 50 mil. Então, você teria 57.490. E você resgatasse esse valor em um ano, teria o desconto do imposto de renda. E aí, ao invés de 7.490 a mais, na verdade, você teria 679, porque 1.310 fica para o imposto de renda. Aí tem gente que fala, meu Deus, Fran, tudo isso para o imposto de renda? 6.179 entraria limpo para você, né? Na poupança daria 3.700. Ainda com o imposto de renda sendo descontado, você está ganhando R$ 2.500 acima da poupança. Então, por mais que você tenha o desconto do imposto de renda, ainda assim vale a pena você investir nesses produtos. Porque ainda assim o teu dinheiro está rendendo mais do que a poupança, tá? 80% mais do que a poupança de forma líquida. Então, vale a pena. Não deixem dinheiro parado na poupança, não deixe dinheiro parado em casa ou na conta corrente, porque você só está desvalorizando o seu dinheiro. Ah, Fran, mas eu tenho medo de investir. Por isso que eu tô aqui. Eu tô te mostrando que existe um caminho, tô te mostrando que existe possibilidades para você fazer o seu dinheiro render muito melhor. E se você quiser aprender, basta você tomar uma atitude e buscar ajuda para entender como funciona tudo isso e colocar o seu dinheiro para render de verdade. E eu, como educadora financeira e investidora, tô aqui para te mostrar o caminho. Eu não pego o teu dinheiro, jamais. Eu te mostro o caminho para você fazer isso, para você colocar ali e botar o teu dinheiro para render, tá? Só que você precisa tomar a decisão de querer aprender e fazer isso aqui funcionar, certo? Então, para você que ainda não investe, para você que ainda tem dinheiro parado na poupança, que tá na dúvida de onde investir, né? O que fazer com esse dinheiro, como fazer ele rentabilizar, eu vou te passar 2 produtos básicos aqui que a gente sempre dá ele como uma indicação para quem tá querendo começar a investir, que rendem muito melhor do que a poupança, tá bom? Primeiro dele, claro, é o Tesouro Selic. O que é o Tesouro Selic? Quando você investe no Tesouro, você está emprestando dinheiro para o governo. E nesse caso, você tem a proteção do Tesouro Nacional. Ele é considerado, sim, o investimento mais seguro do país.
Fran, mas com todas essas mudanças políticas, não é perigoso? Gente, muita coisa mudou desde aquela época do Plano Collor. Hoje a gente tem um respaldo em lei que não se pode mexer no dinheiro das pessoas como foi feito lá em 1994. Então não é tão simples assim. E se você empresta dinheiro para o governo e acontece alguma coisa, eles têm acesso à Casa da Moeda. Eles podem fabricar dinheiro para devolver o seu investimento. Então, sim, o Tesouro Selic é considerado, sim, um investimento ainda mais seguro do país, tá? O Tesouro Selic, hoje, você consegue começar a investir com mais ou menos R$127. E ele paga a taxa Selic, que hoje está 13,75, mais uma taxinha fixa ali que você vai ver na hora da compra. Então, isso dá uns 13,92, 13,93 ao ano de rendimento. Se você dividir isso por 12, de forma bem crua, só para você ter uma ideia, você vai ver que dá um retorno aí acima de 1% ao mês, tá? E o segundo produto também que você pode estar diversificando a sua reserva, porque a gente nunca deixa todos os ovos na mesma cesta, ok? Não deixe todo o teu dinheiro num único lugar. Eu tive um problema esses dias com o PagBank, inclusive eu falei aqui para vocês, eu tentei resgatar o dinheiro antes do meio-dia, não consegui tirar meu dinheiro só 9 horas da noite e eles me deram um monte de desculpas, dizendo que estava com problema no sistema e isso não ia mais acontecer e tudo mais. E eu falei pra eles, né, se eu fosse uma pessoa que depender, eu tava tirando o dinheiro de lá porque não era mais interessante realmente eu deixar lá aplicado com eles. Mas se eu fosse uma mãe que tivesse com um filho doente e que eu precisasse levar o meu filho no médico e eu precisasse daquele dinheiro para pagar uma consulta ou pagar uma internação, e eu não consegui ter acesso àquele dinheiro, né, era 11 horas da manhã quando eu pedi. Só consegui ter acesso às 9 horas da noite. Então, assim, são situações pontuais que raramente acontecem, mas podem acontecer. Por isso que nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. Diversifique. Coloque um pouco num banco, um pouco no outro, um pouco no outro. Pelo menos 3, tá? 3 lugares eu acho que tá legal. Então, qual é o valor da minha reserva? Vou investir um pouco no banco A, um pouco no banco B e um pouco no banco C, tá? Divide o valor para você não correr o risco de, às vezes, por algum problema de sistema, alguma instabilidade, você não conseguir resgatar aquele dinheiro quando você precisar, tá? Então, a segunda opção aqui é um CDB com liquidez diária que rende no mínimo 100% do CDI. O que é o CDI? O CDI é um certificado de depósito interbancário. Ele é como se fosse uma prima da Selic, tá? Ele é um indexador também, então ele rende 0,10 abaixo da Selic. A Selic é 13,75 e hoje o CDI está 13,65. Então, a maioria dos CDBs aí tu vai perceber que ele rende 100% do CDI, 90% do CDI ou 110% do CDI, tem vários tipos de rendimento. Então, quando você pensa em investir para sua reserva, que é algo que você precisa ter fácil acesso caso aconteça uma situação de emergência, foque em um CDB que rende no mínimo 100% do CDI, tá? E aí eu vou te falar aqui, deixa eu ver, 2, 3 lugares que você consegue encontrar esses CDBs. Então, tem o banco Sofisa, que ele tem CDB com liquidez diária, que rende 110% do CDI, que hoje isso é equivalente a 15,02% ao ano. Por que eu digo equivalente? Porque se a taxa Selic aumentar ou diminuir, esse rendimento também vai aumentar ou diminuir. Ele acompanha essa oscilação da taxa Selic, tá? Então, a CDI sempre acompanha a Selic. Se aumenta, ele vai render mais, se ele diminui, ele rende menos. Então, no Banco Sofisa, você encontra. No Banco Inter, você também encontra. Também tem CDB ali que está rendendo, acho que 100% do CDI, se eu não estou enganada, tá? No C6 Bank, você também encontra CDB com liquidez diária, que está rendendo 104% do CDI, que também é uma opção. E dentro das corretoras, por exemplo, a XP, a Rico, o BTG,
você também encontra CDBs com liquidez diária. Além disso, dentro dessas corretoras, você também vai encontrar o Tesouro Selic, que hoje a gente tem o 2026 e o 2029, para você estar investindo. Você pode escolher qualquer um dos dois para colocar a sua reserva. Se você quiser, por exemplo, colocar Tesouro Selic no banco A e CDB no banco B, ótimo, porque daí você já está com dois produtos diferentes, separado em instituições diferentes também. Tá? Porque às vezes o Tesouro Selic, ele entra em manutenção. Tem dias que às vezes você pode entrar lá 2 horas da tarde, tu vai ver que ele está em manutenção. Às vezes tu pode tentar resgatar e não conseguir naquele momento. Então tu vai para o banco B e tira o dinheiro lá daquele CDB que você tem aplicado, certo? Então, gente, esses são os dois produtos básicos para você começar a investir. Não é conta corrente, não é deixar na poupança e muito menos em casa. Busque um CDB que renda no mínimo 100% aí do CDI e também busque um Tesouro Selic para você diversificar e tá colocando o teu dinheiro ali para estar rendendo aí tranquilamente acima de 1% ao mês. A gente está num cenário atual, economicamente falando, muito bom para a questão de investimento em renda fixa. Porque com essa taxa Selic alta do jeito que tá, e provavelmente ela vai se manter até final do ano, o teu dinheiro vai estar rendendo na taxa Selic, ou num CDB que renda no mínimo 100% do CDI, 1% ao mês tranquilamente, com proteção do FGC, com liquidez, né, com essa segurança, com essa facilidade de acesso. Então vale muito a pena você aproveitar esse momento e tirar esse dinheiro que está parado aí onde que não está rendendo nada e colocar em um desses produtos que eu falei para você. E esses dois produtos que eu te falei aqui, eles não servem só para reserva, tá? Eles servem para qualquer objetivo que você tenha em até 2 anos. Então, às vezes você quer realizar uma viagem final do ano e você não sabe aonde deixar esse dinheiro. Pode ser numa dessas duas opções que eu falei para ti agora. Às vezes você quer guardar um dinheiro para trocar de carro daqui 6 meses. Pode ser uma dessas duas opções que eu também falei para você aqui agora. Então, qualquer objetivo que você tenha até 2 anos, esses dois produtos são ótimas opções para você estar diversificando e colocar o teu dinheiro aí para render acima de 1% ao mês, certo? Então, gente, eu quero aproveitar aqui para falar para vocês que hoje também é o penúltimo dia para você se inscrever e participar da Mentoria Realize, que é um processo de acompanhamento de reeducação financeira que eu tô fazendo em grupo. Então, a gente vai ter encontros quinzenais, onde que eu vou te ajudar a melhorar ainda mais a sua vida financeira, a te mostrar um caminho para você conseguir traçar as suas metas, realizar os teus objetivos, conquistar a sua independência financeira, ter clareza da sua situação financeira. E a gente começa a turma na próxima semana, no dia 15. Todas as aulas vão ficar gravadas, por mais que você não consiga estar ao vivo comigo no dia 15, né, e nos demais dias que a gente vai se encontrar. As aulas vão ficar gravadas na plataforma e você também tem o meu suporte individual. Qualquer dúvida que você tiver, você tem acesso ao meu WhatsApp para estar me chamando e eu vou estar te auxiliando durante esse processo. É um acompanhamento de 3 meses e eu acredito que vai ser transformador na vida de todos que decidirem dar essa oportunidade de melhorarem a sua situação financeira. Você não precisa estar com dívidas para participar da mentoria, tá? A mentoria é para qualquer pessoa que busca melhorar a sua relação com o dinheiro, que busca mudar de patamar, que busca potencializar os seus resultados. Então, eu tenho um post aqui que eu vou depois colocar de novo aqui nos stories para você conferir todos os benefícios que você vai ter. Tá? Você vai ter acesso a combo de planilhas, a materiais de apoio, a certificado de participação, você vai ter esse meu suporte durante esses 3 meses e eu digo que todo o processo, né, que você vai ter na sua vida vai ser pro resto da vida, né? Não vai ser só pro 3 meses. Tudo que você vai aprender ali, você vai levar pro resto da tua vida. Porque um processo de transformação, quando você quer de verdade, isso gera frutos para o longo prazo. Agora você está começando a plantar tudo que você vai colher lá na frente.
e através desse processo de acompanhamento você vai ter essa transformação se você se comprometer a fazer sua parte e se dar essa oportunidade de crescer e evoluir na sua vida financeira, certo? O link para você se inscrever na mentoria está na minha biografia, então você pode clicar ali no link, clica em Mentoria Realize, preenche todos os dados ali para você garantir a sua vaga. E assim, ó, o valor mensal, ele tá muito acessível. É R$ 99,80 por mês para você ter a sua vida financeira transformada. R$ 99,80 por mês, você gasta tranquilamente numa tarde no shopping, ou você gasta comprando uma blusa, ou você gasta comprando uma pizza no final de semana. Então, ao invés de você gastar com isso, gaste com conhecimento. Invista esse valor em conhecimento, em algo que vai te agregar e que vai te ajudar a sair do nível que você está e potencializar ainda mais os teus resultados, certo? Então é isso. Se você estiver assistindo no gravado, pode colocar suas dúvidas aí no comentário também. E a Jéssica entrou agora, né? Vai ficar gravada, tá, Jéssica? Vai ficar aqui salva na minha bio, depois você consegue, de fato, assistir com calma, rever tudo certinho, tá bom? Então, invista em você, invista em conhecimento, porque esse é o teu ativo mais valioso. Ninguém tira o conhecimento de você, você vai levar pro resto da vida, certo? Espero vocês na mentoria Realize e na próxima quinta-feira, às 11h11, eu tô aqui de novo com um assunto específico sobre finanças ou investimento para te ajudar a crescer e a evoluir, tá certo? Beijão para vocês!